Glória a Deus. Meus queridos e amados irmãos, novamente aqui quero saudar a todos aí com a paz do Senhor. Vocês aí que estão nos honrando com a sua presença. Desde já aí agradecendo a Deus pela vida de todos os amados irmãos. Meus amigos aí da dupla Caminhando para Sião. Saudade de vocês também. Que Deus continue abençoando e honrando vocês aí poderosamente. Deus abençoe aí a todos aí que estão nos acompanhando aí. Já vamos aí para 1h30 de live, quase 2 horas. Que Cristo está sendo glorificado pelas palavras que aqui estão sendo ministradas, pelos louvores que também foi ministrado aqui. E creio que você sairá dessa live com uma porção de Cristo. Você não sairá da maneira a qual você entrou. Sairá de uma maneira diferente para a glória e honra do nome do Senhor Jesus Cristo. A irmã Silvia está dizendo aí que a live está ajudando aí, fortalecendo eles. Esse é o propósito realmente. Ajudar aí você que está do outro lado e também a nós, pois todas as vezes que nós fazemos menção do reino, nós também somos edificados, somos revestidos do poder de Deus. E esse é o nosso propósito, intuito dessa live, que hoje está completando aí 1 ano e 8 meses. Louvar, engrandecer e bendizer ao nome do Senhor Jesus Cristo. Então, é 1 ano e 8 meses de muitos anos ainda que creio eu que virão com Cristo na frente e que nós venhamos sempre diminuir e Ele venha crescer sobre as nossas vidas e sobre os nossos ministérios e sobre esse projeto. Que Ele seja sempre o centro e a base desse projeto, pois tudo aquilo que tem Deus como a base e o centro flui. Gostaria de deixar uma breve reflexão aí para a meditação dos irmãos. É bem verdade que falar algo após esses mestres aí que passaram antes de mim, né? É bem difícil, né? Falar algo após eles, né? É como eu costumo brincar. Eu gosto sempre de ser o primeiro, pois eu falo as palavras de João. Aqueles que vêm após mim são maiores, né? Que eles, que eu. Estou apenas aprendendo, mas Cristo, creio que Ele tem algo a ministrar ao nosso coração. Livro de Gênesis, no capítulo 37, e o verso... Gênesis 37, que vai nos dizer assim, a partir do verso 4. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no, não podiam mais falar com ele pacificamente. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que os outros, aborreceram-no, não podendo mais falar com ele pacificamente. Glória a Jesus. A história a qual nós estamos fazendo menção essa noite é uma história bastante conhecida por todos nós, creio que estudiantes ou não da Bíblia Sagrada, que vai nos relatar acerca de um homem, de um menino chamado José. José era um menino sonhador, tinha vários sonhos, e exatamente sobre isso que eu gostaria de falar hoje rapidamente com vocês, acerca de sonhos. Essa passagem ela tem algumas riquezas a nos entregar. Eu gostaria de compartilhar hoje com vocês. A Bíblia ela vai nos dizer, como outrora lemos, que seu pai ele amava José mais do que os seus irmãos. Fato esse que despertou uma ira entre seus irmãos. E o seu pai o entregou um presente, uma túnica de várias cores, uma bela túnica de várias cores. E isso despertou a ira de seus irmãos,
a ponto de querer matá-lo, a ponto de querer matar José, aquele menino. E interessante é que eles tentaram pegar a túnica de José, pensando que aquilo o paralisaria. E aqui eu já começo a aprender algo bastante interessante. Aquilo que Deus tem para você não está na túnica, e sim em você. Podem até roubar a sua túnica, só não vão conseguir roubar a promessa que Deus tem sobre a sua vida. Eles pensaram que aquilo que tinha com José estava na túnica, mas estava sobre a vida dele. E José teve sonhos e contou para seus irmãos. Isso despertou ainda mais a ira deles, a ponto de planejar matá-lo. Então eles tiveram a ideia de pegar a túnica e colocar José numa cisterna, numa cova, para dizer a seu pai que algum animal tinha matado José. Então José, ele foi vendido como escravo para o Egito. Então ele vai ser vendido como escravo para o Egito, e lá ele começa a passar por algumas situações. Primeiro, ele vira escravo. Então ele vai para a casa de Potifar e começa ali trabalhar. Então a Bíblia vai nos dizer no decorrer da história que a mulher de Potifar trama contra José. Situação essa que faz ele estar na prisão, ele cair numa prisão. Olha só que engraçado. José sonhou e agora ele está na prisão. José sonhou, teve sonhos. Só que agora ele foi para uma cisterna, depois foi vendido como escravo e agora ele está numa prisão. E aqui é interessante que nós começamos a aprender algo, que entre o seu sonho e a realização existe algo chamado processo, que é necessário você passar. Pois no processo, Deus ele te molda. No processo, Deus ele te aperfeiçoa. É no processo que Deus ele vai te amadurecendo. Foi necessário José passar por todas essas coisas, pois Deus ele ia o amadurecendo. José, de um sonho, agora cai na prisão. De um sonho, José vira escravo e agora prisioneiro. Interessante é que, penso eu, se fosse com muita da gente daqui hoje, nós desistiríamos do sonho. Nós achamos que aquilo seria coisa da nossa cabeça. Mas José, mesmo ele estando na prisão, mesmo ele estando em um ambiente totalmente diferente daquilo que outrora ele havia sonhado, ele permaneceu. E como disse o nosso pastor Juscelino, José, ele saiu da prisão para ser governador do Egito. Isso aqui é bastante interessante, porque Deus, ele é o maior interessado em realizar os teus sonhos. Deus, ele é o maior interessado em realizar os teus projetos. Deus, ele é o maior interessado e é o maior investidor nos teus sonhos. Me prova isso, Paulo. Bora lá. 1 Samuel, a Bíblia vai nos dizer acerca da história de Ana. Ana, ela tinha um sonho. Que sonho era esse, Paulo? De gerar um menino, de gerar um filho. E Deus realizou esse sonho sobre a vida daquela mulher, pois Deus ele tinha um propósito para a vida de Samuel. O sonho daquela mulher não foi em vão. Deus não colocou o sonho no coração de Ana de gerar um menino em vão. Deus tinha um propósito para o coração, para o sonho daquela mulher. Gerou Samuel. Então Samuel foi
crescendo e o propósito de Deus foi cumprido. O maior interessado em realizar o teu sonho é Deus, pois atrás desse sonho ele tem um propósito. E agora nós vamos ver que aquele homem que outrora sonhou, passou pela cisterna, depois foi vendido e foi jogado numa prisão. Agora ele vira governador do Egito. Oh, glória a Deus! E se nós formos estudar a história, nós vamos ver que antes de José não teve ninguém com este cargo. E após José também não teve ninguém com este cargo. Não entendi, Paulo. Vou liberar uma palavra sobre a tua vida essa noite. Se for preciso, para te abençoar, Deus ele gera uma situação. Se for preciso, para a realização dos teus sonhos, Deus ele gera algo. Mas o teu sonho ele não está sem propósito. Mas Paulo, eu tenho um sonho do meu coração de ser um pastor. Mas tudo indica que não. Mas Deus, ele gerou esse sonho no teu coração, foi com um propósito. Talvez ele quer te levantar dentro da sua casa, para a sua família conhecer a Cristo através de ti. Não desista do teu sonho. Deus me traz aqui esta noite para te dizer, é noite de realização de sonhos, que outrora talvez você colocou eles lá na prateleira, mas hoje Jesus manda eu te dizer, tira a poeira da listinha dos seus sonhos, pois hoje Deus ele realizará uma grande obra na sua vida, pois nenhum sonho que Jesus planta em nosso coração é sem propósito. Tudo aquilo que nasce em nosso coração tem um propósito, e creia nisso. Jesus, ele tem um propósito por trás deste sonho. Jesus, ele realizará uma grande obra por trás desse teu sonho. Apenas não desista. Este tempo do seu sonho até a realização é o processo que é necessário você passar. Pois lá em Eclesiastes 3 vai dizer, há um tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. Este teu sonho é propósito debaixo do céu. Suporte o processo, pois quem suporta o processo alcança a promessa. José, ele suportou o processo. Passou da cisterna, foi vendido como escravo, foi para a prisão e chegou ao governo do Egito. Você pode hoje não estar entendendo, mas é o processo para a realização do seu sonho. É o processo para a realização da promessa sobre a tua vida. Que Deus te abençoe. Fique com essa palavra no nome do Senhor Jesus Cristo. Com a palavra nossa